Povo querido e abençoado, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos começando mais uma leitura diária. Sou grato a Deus pela sua vida. Você que é novo aqui no canal, aproveita e inscreva-se, ative o sininho, fique atento a todas as notificações, deixe também o seu like, que a plataforma entende a importância e você vai nos ajudar com que a palavra de Deus chegue a outros corações. Estamos estudando a lição de número 8, que tem como tema o bom pastor e os pastores infiéis. Hoje, na sexta-feira, nós iremos falar do seguinte tema, Efésios 4:11. O Senhor deu pastores à igreja, o corpo de Cristo. Vamos à leitura desse texto? Está escrito assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Deixa eu trazer uma informação muito importante dessa carta ou epístola aos Efésios. Nós sabemos muito bem que Paulo é o autor de 13 epístolas no Novo Testamento. A epístola aos Efésios, ou carta aos Efésios, como você quiser chamar, qualquer um dos dois nomes está correto, mas essa carta aos Efésios é considerada pelos estudiosos da Bíblia, os eruditos, como a epístola ou carta mais doutrinária do Novo Testamento, dos escritos de Paulo. Nessa epístola aos Efésios, ou carta aos Efésios, Paulo trata de um assunto muito importante, de uma doutrina que é a coluna vertebral no cristianismo, que é a cristologia. Paulo vai tratar desse assunto também em Colossenses, mas aqui em Efésios ele fala de uma forma muito profunda, muito doutrinária. E ele também trata do mistério que estava oculto há muito tempo, desde o início, desde o princípio, que é a igreja do Senhor. E é interessante que quando ele chega no capítulo 4, esse versículo 11, ele traz aqui uma lista de dons ministeriais. Nós entendemos também pela palavra de Deus que existem dons espirituais, e esses dons espirituais está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o capítulo 12, a gente vê ali os dons espirituais, não é? Mas aqui em Efésios ele trata de dons ministeriais, e é muito importante quando a gente entende esses dons ministeriais. São ministérios específicos dados por Deus através de Cristo à sua igreja. Para quê? Para alavancar a pregação do Evangelho, para alavancar a propagação do nome de Cristo e para edificar e solidificar o reino de Deus aqui na terra e preparar os cristãos para o reino vindouro ou para a vida eterna, para aquilo que Cristo já nos conquistou e no tempo certo ele se manifestará por completo e a igreja saberá disso de uma forma muito clara, muito evidente. O que nós vemos hoje, nós vemos em parte, mas daqui a pouco, na eternidade, veremos por completo. Assim como ele é, tudo nós ficaremos muito satisfeitos com a obra de Cristo. Então vamos lá. Dentro desse texto de Efésios 4:11 que nós vemos aqui, o mesmo Deus, ele mesmo, ele quem? Cristo, Cristo ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. São 5 dons ministeriais citados aqui. Mas o interessante que nós estamos tratando hoje é como Cristo dá esses ministérios à igreja. E como nós estamos falando de pastores, ele mesmo dá pastores à sua igreja. Agora, por que ele dá pastores à igreja? Se nós voltarmos no capítulo 1 e o versículo 22, nós vamos entender o porquê que ele pode fazer isso e por que ele tem essa prerrogativa de dar pastores à sua igreja, ou de dar líderes, ou de dar apóstolos, ou profetas, ou evangelistas, ou doutores. Isso é uma capacitação dada por Cristo, isso não é mérito humano, isso é dádiva, isso é dom de Cristo. E isso nós temos que glorificar a Deus por isso, né? Então vamos lá, Efésios 1:22, está escrito assim: E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Deus em Cristo, Deus em Cristo, ele dá pastores à sua igreja. Por que Cristo dá pastores à igreja? Porque ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja,
Ele é o Senhor da nossa vida. Então é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que remove, é Ele que promove, é Ele que edifica, é Ele que levanta, mas é Ele também que abate. Então, meu querido, seja feliz com a liderança que Deus te deu, ore por essa liderança, busque a Deus. E o dia que essa liderança não estiver satisfazendo as necessidades da igreja, a igreja precisa orar. A igreja precisa orar ao Supremo Pastor, ao dono da igreja. E no tempo certo, Deus fará acontecer o que Ele quer fazer para o bem maior e melhor da sua igreja. Então fique com essa palavra. Deus deu pastores à igreja. Respeite a sua liderança, respeite o seu pastor, honre-o e ore por ele. Ao invés de murmurar, ao invés de falar mal, ore pela sua liderança espiritual que Deus te deu. Deus te abençoe, Deus te guarde e finalizamos aqui mais uma leitura diária. Foi edificante para você? Curta, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Deus te abençoe e até amanhã com mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus.